Gostaria de agradecer à Fundação Hemominas pelo convite, falar que eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, que eu achei muito bacana. Agradecer a equipe de saúde ocupacional da Gerência de Gestão de Pessoas e aos participantes profissionais que foram convidados das 24 unidades da Fundação Hemominas, os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e os profissionais da FEMIG e os profissionais da FUNED, e a você que for assistir esse vídeo gravado posteriormente, o meu muito obrigada a todos. E apesar desses contratempos todos, eu e a Josi já fizemos o treinamento durante 2 vezes, para não dar nada errado, e ainda acontecem essas coisas, mas faz parte, né, gente? Então, vamos lá. Nosso tema é planejamento familiar. E para quem não me conhece, eu sou Angela Banco, sou ginecologista, trabalho aqui em Belo Horizonte, na Prefeitura de Belo Horizonte, há 29 anos. Primeira coisa que a gente tem que pensar o planejamento familiar do ponto de vista da sociedade. Do ponto de vista da sociedade, o que a gente imagina? É que a pessoa, unida pelos laços do afeto, elas, primeiro, quer organizar a vida, ter uma casa, um trabalho, condições de ter um bom supermercado, tem gente que quer ter um carro, curtir umas férias pelo menos uma vez no ano, e na hora que a vida está toda organizada, aí a gente pensa numa gestação, numa gravidez, em ter um filho, né? Mas do ponto de vista da saúde, gente, planejamento familiar é um conjunto de ações em que são oferecidos recursos tanto para auxiliar a pessoa a ter filho, a concepção e engravidar, quanto para auxiliar a pessoa para evitar uma gravidez, prevenir uma gravidez, é a anticoncepção. E isso é protegido por lei, uma lei que existe desde 1996. E para a gente entender essa questão do planejamento familiar, para todas as pessoas, no contexto geral, não só para aquela pessoa que está precisando evitar uma gravidez ou aquela que está querendo gestar, no âmbito da família, a gente tem que primeiro entender o papel de cada família. Hoje em dia, o conceito de família não é um conceito estático, não é um conceito imutável. Família hoje são aquelas pessoas que se unem pelos laços do afeto ou pelo laço da consanguinidade. Então, nós temos aquela família de um pai, uma mãe e as crianças. Hoje nós temos a família de 2 mulheres que não têm filhos. Temos aquelas famílias de mesma etnia, mesma raça, famílias de cor da pele diferente, mulheres homossexuais com uma filha, um filho. Temos aquela família que tem o pai, a mãe, as crianças e os avós que moram junto com os pais, tudo faz parte do contexto familiar. Família de 2 homens com a criança, famílias de pessoas de raças diferentes, de países diferentes, família de 2 homens com uma criança e cachorrinho, famílias, raças negras. Isso tudo é o contexto familiar, que tem muita importância do ponto de vista do planejamento familiar. E com base nesse conceito, a gente vai entender por que o planejamento familiar não é só para aquela pessoa que está em idade fértil. Ele envolve toda a família no contexto para que isso dê certo para os nossos adolescentes e nossas crianças. Todo mundo já deve ter ouvido falar em direitos humanos. Direitos humanos, ele foi publicado pela Organização das Nações Unidas desde 1948. O que é o direito humano? O direito humano é o direito de viver com liberdade, sem discriminação de classe social, sem discriminação de profissão, de cor da pele, de etnia, de orientação sexual. É o direito que a pessoa tem de viver com liberdade, de ter moradia, de ter alimentação, de ter um serviço de saúde de qualidade, de viver a sua sexualidade como ela sente. E dentro dos direitos humanos, nós temos os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. O direito sexual é o direito que a pessoa tem de ter sexo seguro, de escolher o seu parceiro ou a sua parceira sexual. É o direito de exercer a sua sexualidade como ela sente, como ela entende a sua sexualidade. Seja pessoa heterossexual, seja ela bissexual, seja homossexual, seja transexual, seja binário, não binário ou outro. Sem medo, de viver a sua sexualidade sem medo, sem imposição, sem vergonha e sem discriminação. É o direito também da pessoa conhecer sobre métodos anticoncepcionais e é o direito de frequentar um serviço de saúde
de qualidade e com privacidade. E o direito reprodutivo é o direito da pessoa escolher se ela quer ou se ela não quer ter filhos, com responsabilidade e com conhecimento. Quantos filhos que ela quer ter e quando quer ter. Isso tudo é direito da pessoa. E dentro desses direitos, nós temos uma ferramenta que é o planejamento familiar, que é o resto do isso. E para a gente entender bem o planejamento familiar para todas as pessoas, a gente precisa desses conceitos, inclusive conhecer sobre a responsabilidade do homem, que as parcerias são igualitárias. É pessoa para pessoa. Uma pessoa tem o mesmo direito do que a outra, seja homem, seja mulher, seja como for. E o homem tem uma importância também no contexto do planejamento familiar, na prevenção de gestação que a pessoa não quer, que a mulher não quer, de prevenção da gestação de alto risco e nos cuidados em relação à infecção ou doença de transmissão sexual e na prevenção também do HIV e de AIDS. Ele também tem responsabilidade na vida doméstica e na criação dos filhos. E agora, uma grande importância que tem é a relação que existe no planejamento familiar com os adolescentes e jovens. Nós sabemos e podemos observar que cada vez mais cedo esses adolescentes e esses jovens estão iniciando a sua vida sexual. E esses meninos precisam ser orientados em relação a sexo seguro, a métodos anticoncepcionais e a vacinas, para que eles possam lidar com a sexualidade de forma positiva e responsável, porque isso incentiva esse comportamento de prevenção e de autocuidado. Todos nós conhecemos uma adolescente que engravidou uma idade muito jovem, em que traz todo aquele transtorno na família e para a própria vida da adolescente, que às vezes tem que deixar a escola, às vezes está em ensino fundamental, e o cuidado dos filhos fica também com a família, porque é uma idade que ainda não tem a estrutura para ter uma família. Então, daí a importância do planejamento familiar, não só para a pessoa, informação da pessoa que precisa para ela desses cuidados, mas para o conhecimento de toda a família que possa orientar esses jovens, esses adolescentes, mas desde a idade mais cedo. Porque a primeira pessoa que tem contato com esses adolescentes e jovens, desde a infância, é a família. Então, não é só... Hoje, as escolas já estão com esses programas de educação sexual nas escolas, mas ainda é muito pouco em relação à necessidade. Então, eu acredito, e nós acreditamos que a família, nesse contexto, ela exerce um papel muito importante. Daí a importância do conhecimento de toda a população, de todas as pessoas, porque às vezes até uma amiga sua que está chegando perto de você, contando um problema da família dela, de um filho, se você tiver alguma informação boa, útil e correta, você vai ajudar de alguma forma, ainda que você não dê a resposta exata, mas pode direcionar e dar um caminho para essas pessoas. Isso também já é uma coisa muito interessante. E agora nós vamos entrar, para a gente entrar, propriamente dito, antes de entrar nos métodos anticoncepcionais, para a gente entender sexo seguro, nós precisamos compreender o que é comportamento sexual de risco. Então, vamos imaginar que a pessoa A chega perto de mim e fala que ela só tem relação sexual com a pessoa B. Então, isso aqui é o melhor dos mundos, é o ideal para tudo. A pessoa A só tem relação com a pessoa B, relação sexual, a pessoa B só com a pessoa A. Isso é o ideal, é o sexo seguro. Mas vamos imaginar que uma determinada situação, essa pessoa B, um momento qualquer, se relaciona com a pessoa C, e elas sem proteção. Ela se relaciona com a pessoa C e ela também se relaciona com a pessoa A. Então, mesmo que a pessoa A não saiba, ela está no risco, porque a pessoa B está tendo um comportamento sexual de risco. Mas vamos supor que em uma outra situação, ela já passou muito tempo e ela se relaciona com uma outra pessoa D. E às vezes essa pessoa B, existe casos que ela tem até uma outra família. E vamos supor que, às vezes, a pessoa B tem relação sexual com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, isso aqui significa que essa pessoa B, ela tem um comportamento sexual de risco. Isso não interessa, não importa se é a classe social, a conta bancária, a profissão, a religião que professa, as crenças, não importa nada. Isso é comportamento sexual de risco. E a pessoa, ainda que ela não saiba, ela está exposta, porque ela não tem um comportamento sexual de risco, mas o parceiro ou a parceira tem. Agora, isso é uma via de mão dupla.
A pessoa B pode ser quem for, nessa situação, relações sexuais com múltiplos parceiros e sem proteção é comportamento sexual de risco. E o que a gente evita infecção ou doença de transmissão sexual? A forma de evitar a proteção é o uso de preservativos, tanto os masculinos quanto os femininos. É claro que tem que usar um, ou o homem usa o masculino ou a mulher usa o feminino. Não pode usar os dois porque dois rompe, né? É risco. O que a gente tem que saber sobre preservativo masculino? Preservativo masculino existe de várias cores e sabores. Existe preservativo masculino de todas as formas, gostos e sabores, de cores. Mas o que a gente tem que saber é o seguinte: o preservativo masculino, para usar corretamente, ele tem que estar enrolado e ele tem que ser colocado no pênis ereto enrolado. E nessa pontinha dele, nesse reservatório, tem que tirar o ar. A gente torce ele e desce com o preservativo. E também, quando termina a relação sexual, a pessoa tem que tirar o preservativo com o pênis ereto. Em relação ao preservativo feminino de látex, esse aqui é da Prefeitura de Belo Horizonte, por isso está venda proibida. Ele tem essa espuminha no fundo dele que vai ser colocado lá dentro da vagina. E esse aro dele maior, ele fica do lado de fora da vulva. E o preservativo feminino em relação ao masculino, para a infecção pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, que é o vírus que é o causador do câncer de colo de útero, os HPVs de alto risco, nesse caso ele protege mais, porque o preservativo feminino ele cobre parte da vulva. E a gente sabe que o HPV ele é um vírus de transmissão pela atividade sexual, pelo contato pele a pele, pelo contato pele e mucosa, não necessariamente a relação sexual propriamente dita. Por isso que ele protege mais, porque ele cobre a vulva. Para quem tem alergia ao látex, existe tanto o masculino quanto o feminino de outros materiais sem látex. Esse aqui é um exemplo que tinha na Prefeitura de Belo Horizonte, agora atualmente não está tendo, mas ele tinha de borracha nitrílica, mas existem outros materiais também. Esse aqui é hipoalergênico, não causa alergia. E ele tem o aro que fica lá cobrindo o colo do útero, ele é menorzinho, e não é de espuma, é parecido com o que tem do lado de fora, ele é bastante confortável também. Então, o preservativo, ele tem dupla proteção, porque o preservativo protege a pessoa de infecção ou doença de transmissão sexual e protege para a gravidez também. Agora nós vamos entrar nos anticoncepcionais. Os anticoncepcionais hormonais, os outros, eles protegem a gravidez, mas não evitam infecção ou doença de transmissão sexual. Por isso que muitas vezes que o ideal é que se use o método hormonal no caso, mais um de barreira, que é a camisinha ou o preservativo. Pílulas, existem várias no mercado. Pílulas anticoncepcionais, nós temos vários tipos no mercado. E o que acontece? As pílulas anticoncepcionais, o ideal, apesar de você conseguir comprar na farmácia sem prescrição médica, o ideal é que a pessoa, antes de iniciar um método anticoncepcional oral, uma pílula, procurar o profissional. Porque o médico avalia as indicações e as contraindicações de cada hormônio para a condição clínica da usuária. Por quê? Porque existe pacientes, pessoas que não podem com determinado hormônio, que dependendo da condição clínica dela, pode trazer até malefício, não benefício. Mas também os anticoncepcionais, as pílulas, têm benefícios não contraceptivos. Além de evitar gravidez, pode ajudar em alguma outra condição clínica que a pessoa tem. Por isso é muito importante a prescrição médica, a orientação médica. E uma dúvida que as pessoas têm em relação a como que toma as pílulas. Existem caixinhas de 21 comprimidos até 28 comprimidos. Dos combinados, dos anticoncepcionais orais combinados, que é aqueles que têm um hormônio, um estrogênio e um hormônio de progesterona, um estrogênio e progesterona, ou seja, 2 hormônios. E tem também aqueles que só tem um hormônio, só uma progesterona. Para usar a pílula, a lógica é o ciclo menstrual padrão de 28 dias. Então, as cartelas de pílulas que tem 21 comprimidos, a pausa é de 7 dias. Por quê? 21 mais 7 dá 28. Então, pausa de 7 dias, no 8º dia, a mulher começa a nova cartela. As cartelas que têm 22 comprimidos, a pausa é de 6 dias. No 7º dia, inicia a nova cartela. Por quê? 22 mais 6 dá 28. As cartelas que têm 24 comprimidos,
A pausa, sem tomar nenhum comprimido, são de 4 dias. No 5º dia, recomeça a nova cartela. Entende? Que sempre somar no 28 para dar. Então, a pausa é o que falta para somar 28. No dia seguinte, nova cartela. As cartelas de anticoncepcionais orais combinados, que tem 2 comprimidos, que tem 2 hormônios também, que tem 28 comprimidos, no dia seguinte, começa a nova cartela. 28 dias, não tem pausa, no dia seguinte começa a nova cartela. E aqui também a gente tem o desogestrel, 75 microgramas, que é uma pílula só de progesterona, que tem 28 comprimidos também, que é da mesma forma. No dia seguinte, recomeça a nova cartela, porque ela tem 28 comprimidos. Existem outros anticoncepcionais com cartelas maiores, mas são aquelas mini pílulas que tem que ser trocadas quando a pessoa usa, quando a pessoa está amamentando, e quando para de amamentar tem que trocar. É outra situação. Mas essa aí é a situação mais frequente. E uma dúvida que as pessoas têm com relação a quando esquecem um comprimido. Esqueceu um comprimido. Vamos supor que nesse momento que nós estamos conversando aqui agora, você teria que tomar um comprimido. Mas você se esqueceu, você vai lembrar hoje à noite. Então, assim que lembrar, você toma. Uma outra situação, vamos supor que você agora teria que tomar um comprimido, mas você só lembra só amanhã nesse mesmo horário. Então, amanhã você vai tomar os 2 comprimidos juntos e continua a cartela até o final da cartela. Mas vamos supor que você esqueceu 2 comprimidos, um dia e no outro. Aí você vai tomar no outro dia seguinte, quando lembrar, 2 comprimidos, no outro dia 2 comprimidos, usar preservativo até o final da cartela, e aí recomeça a nova cartela. Quando terminar, dá a pausa e recomeça a nova cartela. Se tiver vômito logo que tomou o comprimido, tem 1 ou 2 horas, pega o comprimido de outra cartela e toma. Se for vômitos que duram mais dias ou diarreia, continua tomando a cartela normalmente e usa preservativo até 7 dias após o término do vômito ou da diarreia. E os mitos e verdades? As perguntas que as pessoas, mais frequentes das pessoas em relação ao anticoncepcional oral, ele ganha peso? Os estudos mostram que o ganho de peso está mais associado com uma dieta, mudança no padrão de dieta da pessoa, com a falta de atividade física e com o metabolismo da paciente, da pessoa, do que com o hormônio do anticoncepcional. Outra pergunta que as pessoas fazem, é menos eficaz em relação ao preservativo? Não. As pílulas são altamente eficazes, baixa taxa de falha. O preservativo também, altamente eficaz, baixa taxa de falha, desde que use corretamente. A diferença é que o preservativo evita gravidez e evita infecção ou doença de transmissão sexual. E o anticoncepcional hormonal, a pílula, evita só gravidez. Né? Precisa de dar pausa a cada 2 anos? Que é uma outra dúvida que as pessoas têm. Pausa para descansar, que elas falam. Toda vez que a pessoa começa uma pílula, o risco, o período de adaptação é em torno de 4 a 5 meses. E o risco maior é de embolia, trombose ou AVC, derrame, acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Depois desse tempo, desse período de adaptação, de 4 a 5 meses, o risco vai diluindo, vai diminuindo com o passar do tempo. Então, cada vez que a pessoa para e recomeça, ela expõe o organismo a um novo risco. Então, não tem que parar para descansar. Afeta a fertilidade? Não, tanto não afeta que se você esquecer a pílula ou tomar errado, a pessoa pode engravidar. Em relação agora aos anticoncepcionais hormonais injetáveis, nós temos mais de um tipo de anticoncepcional injetável mensal. A maioria deles começa no primeiro dia da menstruação e de 30 em 30 dias aí é aplicada uma nova injeção. Normalmente a pessoa menstrua fora das tomadas. Existe um outro tipo que começa também no primeiro dia da menstruação e depois toma sempre no 8º dia da menstruação. Esse tipo que toma no 8º dia da menstruação, geralmente ele encurta o ciclo menstrual e a pessoa toma, o ano tem 12 meses, então geralmente ela toma 13 ampolas no ano, porque ele encurta. Mas é altamente eficaz, tanto quanto a pílula, mas ele é muito indicado para as pessoas que se esquecem de tomar a pílula, que não querem ficar tomando remédio todos os dias. Existe um anticoncepcional injetável trimestral, que ele também tem na rede pública. Ele é muito bem indicado no pós-parto, porque a pessoa pode parar de amamentar e continuar usando, ela continua protegida. Ele é aplicado, tem a vantagem de ser aplicado de 3 em 3 meses, ou seja, de 90 em 90 dias. Mas a pessoa tem que ser orientada, porque ele dá uma irregularidade menstrual muito grande no primeiro ano de uso. E depois desse tempo, a cada injeção, nova injeção, reduz o sangramento em 10%. Mas, e outra coisa, a pessoa quando quer engravidar, quando para
esse anticoncepcional injetável trimestral, que toma de 3 em 3 meses, ela pode demorar até 1 ano e 6 meses, ou seja, até 18 meses para engravidar. E as pessoas que são obesas podem demorar um pouquinho mais. Então, isso tem que ser avisado para o paciente. E quando para o uso dele também, geralmente demora 6 a 8 meses para voltar ao ciclo menstrual normal. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa engravidar antes, não. Isso é para a maioria das pessoas, mas não é uma regra para todo mundo. Isso é os dados dos estudos. E quais são os mitos e verdades em relação aos anticoncepcionais injetáveis? Ganha peso? Em relação ao mensal, é a mesma lógica das anticoncepcionais orais, das pílulas. Em relação ao trimestral, tem estudos que falam que pode ganhar até 1, 2 quilos até o final do primeiro ano, mas nada que uma dieta e uma caminhada não resolva. Tem estudos que falam que pode até perder peso. Mas, na hora que os pesquisadores fazem a revisão sistemática de todos os estudos, a conclusão que eles chegaram é que também está relacionado o ganho de peso mais com a predisposição genética e o metabolismo da paciente, com a alteração da dieta e a falta de atividade física, que também pode ser controlado dessa forma. Causa infertilidade? Também não. No caso do trimestral, pode demorar um pouquinho mais em engravidar, mas se você para de tomar ou usa de forma incorreta, acontece gravidez. Então, não causa infertilidade. Existe um implante subdérmico. O implante subdérmico é um método anticoncepcional que tem apenas uma progesterona. E é um tubinho de um tipo especial de silicone que tem um medicamento que chama etonogestrel. E ele é inserido aqui, ó, na face interna do braço. Aqui as camadas da pele. Onde está o meu mouse aqui os estratos da pele. A pele é bem fininha, mas como a pele tem vários estratos, na representação está grande. A derme é aqui onde tem os vasos e os pelos, os vasos sanguíneos e o folículo piloso. Aqui é a derme. Então, a subderme é de baixo, onde estão esses vasos sanguíneos e esse folículo piloso, que é essa gordurinha. A subderme, que é chamada também de hipoderme. E abaixo dela é o músculo. Então, se eu der um beliscão aqui na parte interna do meu braço, eu já estou no lugar que fica o implante. O implante, por que ele é colocado aqui? Porque aqui é um lugar mais fácil de ser inserido e de ser retirado pelo médico. É lugar que aparece menos, mas a pessoa sente o implante se ela colocar a mão. É menos atrito e tem menos risco de trauma. Ele é muito bem indicado também no pós-parto, porque a pessoa, depois da amamentação, ela pode continuar com o implante. E o mais conhecido aqui no Brasil, a gente usa mais o Implanon, que ele dura 3 anos, é um método de longa duração, mas existem outros implantes. Tem o Norplant que dura 5 anos, mas a gente usa mais que o Implanon. É um método de longa duração. Só de progesterona. Aí ele dá uma irregularidade menstrual também no início, pode ter um sangramento de escape. Com o tempo de uso, a pessoa para de menstruar. O outro método é o adesivo transdérmico. O adesivo é feito de um material de polietileno e mais um outro, ele parece um band-aid. Ele contém 2 hormônios, um estrogênio e uma progesterona. Tem as mesmas indicações das pílulas anticoncepcionais combinadas que tem 2 hormônios. E ele pode ser colocado no braço, aqui na parte inferior do abdômen, conforme na foto, pode ser colocado aqui no dorso, pode ser colocado na parte superior da nádega também. E na caixinha vem 3 adesivos, que deve ser trocado de 7 em 7 dias. E aí dá pausa de 7 dias, porque é aquela lógica, né? 3 vezes 7, 21 dias, são 3 adesivos, cada um dura 7 dias, é a pausa de 7 dias para somar os 28. Então, coloca o adesivo medida a menstruação, daí a 7 dias tira, coloca em outro lugar, rodizia na pele. No outro dia tira, coloca em outro lugar, aí tira, 7 dias sem usar nada, no 8º dia recomeça um novo adesivo. Vem 3 adesivos. É um método muito bacana, porque reduz o fluxo menstrual, mas a pessoa menstrua. Em adolescentes, quando os pais não sabem, ele deixa de ser um bom método porque ele fica aparente. Você fica debaixo da roupa, mas se ela tirar a roupa perto de algum familiar, ele é visto. Então, em algumas situações, no adolescente não é indicado por causa disso. O anel vaginal também é um outro método anticoncepcional que contém 2 hormônios, um estrogênio e uma progesterona.
é esse dispositivo transparente, redondinho e flexível que a mulher introduz dentro da vagina no primeiro dia da menstruação, conforme essa foto, e ele fica lá no fundo da vagina. Qualquer lugar que o anel ficar, ele evita gravidez. A pessoa tem que ver o conforto dela. A pessoa não sente o anel, é muito tranquilo. E ela menstrua normalmente, fica 21 dias, tira, 7 dias sem usar nada, no 8º dia coloca um novo anel. Mas pode também ter regime estendido com esse anel, com 4 ciclos. Mas é se a pessoa não quiser menstruar, mas sob orientação médica. E as perguntas em relação que as dúvidas que as pessoas têm em relação ao anel é o seguinte: quem coloca é o médico? Não. Quem coloca é a própria paciente. Vou sentir o anel? Não, não sente. Por que não sente o anel? Aqui, olha, vocês estão vendo meu mouse, do lado de fora da vulva, a sensibilidade da gente é tátil. Tanto é que se você vai fazer exame ginecológico, na hora que o médico traciona os lábios para introduzir o espéculo vaginal, aquele aparelhinho que a gente faz preventivo, que faz exame, você sente essa pega, na hora que a gente pega. E se você colocar a mão e puxar, você também sente que a sensibilidade é tátil. Mas na hora que a gente coloca o espéculo lá dentro, você não sente, porque a sensibilidade dentro da vagina é sensibilidade de pressão. Tanto é que na relação sexual, você retirar o sentimento que você tem e avaliar a relação só como um ato mecânico, na hora que dá penetração, você sente só pressão lá dentro da vagina. Por quê? Por causa dessa sensibilidade lá, que ela não é tátil de pressão. E chega a ser até prazeroso. Então, aqui a gente não sente o anel. E ele pode cair? O anel não cai. Por quê? O anel, a musculatura da vagina é uma musculatura longitudinal e circular. Então, se você ficar em pé com o anel vai ficar paralelo ao chão, ele fica no horizontal. O anel não cai. Só para você entender, a mulher jovem, uma adolescente, por exemplo, a pele do rosto é toda lisa. E a vagina da mulher jovem é igual a sanfona, toda enrugadinha. Por quê? Porque a vagina é um órgão que se expande e contrai, principalmente no ato sexual, para ter essa flexibilidade no ato sexual. A mulher idosa, à medida que a idade avança, quanto mais avança a idade, todos os nossos órgãos envelhecem. A pele não é diferente. A pele do rosto enruga e a vagina fica lisa. Por isso que a mulher na pós-menopausa, menopausa, ela tende a ter, às vezes, desconforto no ato sexual, porque a vagina não tem essas ruguinhas mais. A vagina é muito lisa. Por isso que, às vezes, a gente tem que medicar o paciente para conseguir ter relação sexual sem dor, sem desconforto. Outra dúvida em relação ao anel. Meu parceiro vai sentir o anel? Não, o parceiro não sente o anel e os estudos mostram que os parceiros não se incomodam com a parceira usando o anel e tem uns que relatam que eles serem até estimulados com o uso do anel. Posso ter infecção vaginal ou corrimento? O anel, ele aumenta o fluxo vaginal normal, ele lubrifica mais. Mas ele não causa infecção, ele não causa corrimento, doença. Mas, se a pessoa tiver uma infecção vaginal, por exemplo, uma candidíase vaginal, a Gardnerella, a gente não precisa tirar o anel. Tratamento de infecção a curto prazo, 10, 14 dias, não tem problema, trata normalmente. Fazer exame ginecológico, não precisa tirar o anel. Fazer colposcopia, que é o exame do colo do útero, também não precisa tirar o anel. Pode usar absorvente interno? Sim, pode usar absorvente interno, que não interfere em nada na funcionalidade do anel. O absorvente interno tem que respeitar o prazo de retirada do absorvente, que são as indicações de retirada do absorvente interno, para evitar que o sangue é meio de cultura, então tem o prazo para tirar, né? 3 a 4 horas no máximo, para trocar o absorvente interno. Em relação a um outro método anticoncepcional, que é a pílula do dia seguinte. Dia seguinte aqui é o coito, então por isso ela é chamada também pílula pós-coito. Ele é usado pós-coito por quê? Porque é em situação de emergência. Então, é por isso que ela é chamada também anticoncepção de emergência. Ela deve ser usada até no máximo para funcionar 72 horas após a relação sexual de risco. Seria, arrebentou um preservativo, rompeu, esqueceu a pílula, tomou errado, ou no casos mais extremos, que é no caso do estupro também, ela tem indicação. Os estudos mostram que quanto mais
próximo da relação sexual de risco ela ser usada, se ela for usada, mais ela é eficaz. Até os estudos mostram que se ela for usada até 12 horas da relação sexual de risco, a taxa de falha é de 1,2%. O que significa isso? Que em cada 100 mulheres, uma mulher pode engravidar, pode falhar. Se ela for usada até 72 horas da relação sexual de risco, a taxa de falha é de 1,8%. O que significa isso? Que cada 100 mulheres, aproximadamente 2 mulheres podem engravidar, pode falhar. Mas o que tem que saber disso é o seguinte: pílula do dia seguinte é para situação de emergência. Ela não é método concepcional de rotina. Ela não deve ser usada de rotina. Porque se a pessoa ficar usando toda vez, primeiro que a carga hormonal é muito alta e segundo que ela vai falhar. Em relação ao DIU de cobre e o DIU, que é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é o DIU hormonal. Existem vários tipos de DIUs no mercado e ao redor do mundo. Cada país tem aqueles que é mais utilizado nos países. No Brasil é esses dois aí. Quem coloca é o médico, quem retira é o médico e acompanha é o médico. É um método médico dependente, ou seja, profissional dependente. O DIU é muito bem indicado. Nós temos o DIU de cobre, tem vários tipos de DIU de cobre. O mais usado tem esse aqui que só tem o cobre na haste, tem esse aqui que tem o cobre na haste e o cobre nos braços. Esse aqui é o tubo insertor, que eu estou mostrando com o mouse. Esse DIU de cobre, o T de cobre 380A, é o mais utilizado aqui no nosso meio, no serviço público principalmente, que tem esse. Ele é muito bem indicado no pós-parto, que a mulher no pós-parto coloca e já fica com a concepção depois que para de amamentar, já está protegida. Ele é muito bem indicado nas pessoas que não podem usar estrogênio e nas mulheres na pré-menopausa que não tem problema com sangramento menstrual. Aí também ele é bem indicado. Mas ele tem um efeito colateral que é aumentar em até, não quer dizer que vai ser, mas em até 65% o volume do fluxo menstrual da pessoa. Então, por exemplo, se eu menstruo 2 dias, vou ficar 4 dias mais um pouquinho. Isso é aproximado, não é todas as pessoas que acontece, mas quem tem fluxo menstrual aumentado, às vezes ele não é muito bem indicado. Ele pode dar cólica, mas as cólicas também a gente controla com medicamento. Mas é um método muito bacana e dura de 8 anos, pode usar até 10 anos, o DIU T de cobre 380A. É um método de longa duração. Para as mulheres que têm muita menstruação, é muito bem indicado o DIU hormonal, que é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que nesse rosinha aqui, né, que aqui é só uma representação, onde é que fica o hormônio, fica liberando lentamente. Ele pode dar uns escapes de menstruação no início do uso, mas com o tempo de uso para, e ele dura 5 anos. E a vantagem dele também é que ele tem muitos outras indicações não contraceptivas, que às vezes pode ajudar a mulher em várias situações dentro da saúde da mulher. Ele é muito indicado para muitas coisas. Isso aqui é só para você saber, está escrito não, esse DIU aqui, com esse insertor, está escrito não pode ser usado em humanos, é porque só é um modelo, esse modelo é meu, que eu coloquei nessa base aqui para mostrar para você, essa vagina enrugadinha e como é que o DIU fica lá dentro. E quais são os mitos e verdades em relação ao DIU? Os DIUs, tanto o DIU quanto o de cobre. Não pode usar absorvente interno? Pode, respeitando as orientações em relação ao absorvente interno, tirar na hora certa. Só pode ser usado após ter filho? Não. Qualquer pessoa que tenha indicação de DIU, independente, se ela não tiver filho, mesmo que ela não tenha filho, ela pode usar o DIU, se ela não tiver nenhuma outra contraindicação. Necessita de cirurgia para colocar? Não. O DIU é colocado em ambulatório, não necessita de cirurgia e nem necessita de anestesia. Existem algumas mulheres que são muito sensíveis para a colocação de DIU. Isso aí o médico avalia caso a caso, porque tem pacientes que às vezes pode ser necessário um bloqueio anestésico, mas não é de rotina. E às vezes eu até prefiro nem fazer o bloqueio anestésico, porque se a pessoa é uma pessoa que eu vejo que tolera bem isso, porque a sensibilidade dela é um termômetro para colocação, para a gente evitar perfuração uterina e tudo. Mas cada caso é um caso e o médico avalia individualmente. E a ligadura, agora nós temos os métodos de esterilização definitiva, que é a ligadura das trompas uterinas na mulher e a vasectomia no homem. As trompas corta e sutura ou corta e amarra bilateralmente as trompas para evitar que os espermatozoides, estou com o mouse aqui, ó,
para que eu impedir a fecundação na trompa uterina, por isso que faz a ligadura. E a novidade em relação à esterilização definitiva é a nova lei que saiu agora do planejamento familiar, em 2022, em que a idade mínima para a ligadura das trompas uterinas passou a ser 21 anos, não precisa mais do consentimento da assinatura do parceiro, e se a mulher quiser ligar no pós-parto, se ela fizer todos os trâmites necessários, com antecedência de 60 dias também ela consegue, e essa é a novidade. E também a idade, se a pessoa tiver mais de 2 filhos, a idade até nem importa tanto. Então teve essa mudança agora que favorece as mulheres. Em relação à esterilização profilática definitiva no homem, a vasectomia, em que a gente corta e sutura ou amarra o canal deferente de um lado e de outro para evitar que os espermatozoides vão para o esperma. Então, o que acontece? O esperma, o sêmen, ele tem que estar estéril para não engravidar. Então, logo no início que faz a vasectomia, tem que esperar um tempo, usar preservativo, até que o sêmen fique estéril. O ideal é que se faça o espermograma, na hora que vier sêmen estéril, aí está protegido para evitar a gravidez. E esse é o último slide. Eu gostaria de enfatizar para vocês o seguinte. Método anticoncepcional, existem inúmeros, mas que evita infecção ou doença de transmissão sexual é o preservativo. Masculino ou feminino. Só não pode usar os dois juntos porque é ruim, mas ou um ou outro. Isso evita. Todo mundo tem que ter isso em mente. Agora, nós temos um arsenal terapêutico muito grande de anticoncepcional e métodos muito bacanas, que tem método para qualquer situação clínica hoje em dia. Precisa a pessoa ter conhecimento. E aí é que eu acho que fica o conhecimento para qualquer pessoa, mesmo que ela não esteja precisando, mesmo que ela esteja na pré-menopausa, na pós-menopausa, porque todo mundo tem a oportunidade, às vezes, de auxiliar, de orientar um familiar, um primo, um sobrinho, um filho, em várias situações. Porque muitas vezes as pessoas não fazem, não é porque elas não querem, é porque elas não sabem. E quando tudo falhou, eu oriento vocês, assim, uma coisa que eu sugiro fortemente que vocês vejam, é o filme da Netflix, Life Mark, que conta a história desse menino que foi adotado, de uma menina que engravidou muito jovem, numa época que ela não poderia ter filhos. E esse filme é muito bacana. Eu não vou contar o filme, e eu, assim, recomendo fortemente que vocês vejam esse filme. É uma história verdadeira, e o filme é muito bacana, e a gente aprende muito com esse filme. É uma lição de vida para todos nós, assim, é muito bacana o filme. Tem muita reflexão para a gente fazer em cima desse filme. Então, eu sugiro fortemente que vocês assistam. E agora eu fico à disposição para as dúvidas, né? Eu acho que não tem dúvida boba, toda dúvida é importante. Então, eu agradeço muito a vocês por estar aqui me ouvindo, né? E a toda a equipe por esse trabalho, por essa iniciativa. Muito obrigada a todos. Por que a mulher sangra muito depois se coloca até meses? Isso é o DIU de cobre, porque o DIU de levonorgestrel tende a diminuir a menstruação. O DIU de cobre existe... Já tem uns que tem cobre só, tem uns que em cima dele, do cobre, debaixo do cobre tem a prata. O cobre ele é uma substância que faz uma alteração, sabe? Uma alteração bioquímica no miométrico, naquela camadinha dentro do útero, sabe? Que é o endométrio. E quando a gente mensura, a gente descama. Então, ele produz alterações bioquímicas ali, esse cobre, que é para evitar a gravidez, para evitar que o espermatozoide acenda, modificando essa camadinha do útero. Só que isso faz com que aumente o fluxo. Mas não é todas as mulheres, depende muito da mulher, porque tem mulher que tem uma tendência maior a sangrar, outras mulheres menos. Então, por isso é que esse método ele é um ótimo método, mas precisa do médico avaliar na hora que a paciente faz a opção por eles, se ela tem indicação para ele, por causa dessas alterações do cobre. O sangramento aumentado em relação ao DIU T de cobre é um efeito colateral do DIU, entendeu? Mas que não são todas que têm. O anel, quando paramos de usar, demora muito para engravidar ou é o mesmo mecanismo anticoncepcional?
O anel, você tirou o anel tem 2 hormônios, igual a pílula anticoncepcional combinada, um estrogênio e uma progesterona. Ele só vale enquanto você estiver usando ele. 21 dias. Que você põe um anel, daí 21 dias vai retirar e ficar 7 dias de pausa. Nesses 7 dias você menstrua. Acabou o efeito do anel, voltou, tem que usar no 8º dia e colocar um novo anel. Se você não coloca, você já está exposta para poder engravidar de novo, porque seu organismo volta a funcionar. Então, o retorno à fertilidade é imediato quando você tira o anel. É igual a pílula. Peraí, deixa eu ver aqui. Existe uma relação grande da menstruação com enxaqueca? Com o uso de anticoncepcional pode melhorar? Sobre o DIU esclarecido. Ok, beleza. Existe uma relação grande da menstruação com enxaqueca? Quem tem enxaqueca de aura não tem indicação de usar anticoncepcional hormonal combinado. Tem que ver outro método, porque piora. Dependendo do tipo, enxaqueca tem sempre que avaliar, porque geralmente o anticoncepcional piora. Aí é caso a caso, tem que avaliar. O anticoncepcional, para melhorar a enxaqueca, normalmente não melhora. Tem que ver outro método, não hormonal, geralmente. O DIU seria uma opção, né? O DIU de cobre, se a pessoa puder usar, ou senão tem que avaliar outra coisa. Qual a diferença para o anticoncepcional oral e o Mirena em relação aos efeitos colaterais dos hormônios? Existe essa diferença? Tem diferença, sim. Porque o oral, em termos de efeito colateral, o oral, ele pode dar... O oral, ele tem 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona. O Mirena só tem um hormônio, só uma progesterona. Só que o oral, você vai usar todo dia. Primeira coisa é isso. Se a pessoa não quer usar comprimido todo dia, o Mirena tem mais indicação. Tem anticoncepcional oral que reduz o fluxo menstrual. Outros, a maioria deles. Mas o Mirena tem um efeito muito grande em quem tem muito fluxo, em diminuir esse fluxo menstrual. O Mirena, como é progesterona, pode dar uma certa mastalgia, ou seja, dor na mama. Tem gente que queixa um pouquinho de dor de cabeça, mas no início do uso normalmente desaparece com o tempo. O anticoncepcional oral depende do tipo e da condição clínica da pessoa. Porque tem vários tipos de anticoncepcionais orais combinados, que tem um estrogênio e uma progesterona. E tem vários tipos de hormônios, por isso que o médico precisa avaliar, de acordo com a história clínica da pessoa, qual desses hormônios que é mais benéfico para ele, para ela. Porque pode ser o Mirena tão bom quanto. Depende de qual hormônio foi escolhido e qual que é a situação clínica. Que são medicamentos diferentes, entendeu? Eu acho que o Mirena você poderia comparar mais com o anticoncepcional à base só de progesterona, que é o desogestrel. É aquele que a gente pode dar quando a pessoa está amamentando e depois que ela para de amamentar, ela continua. Porque ele é só de progesterona. O Mirena também é só de progesterona. Nesse caso, eles são mais parecidos. Só que o anticoncepcional só de progesterona, você vai ter que tomar todo dia, e o Mirena você vai colocar uma vez e tirar daí a 5 anos. Então, são coisas diferentes que a gente pode pensar dessa forma. É normal não ter sangramentos com o DIU Mirena e sentir de tempos em tempos cólicas confincadas? O Mirena tende a levar a pessoa a parar de menstruar, que a gente chama de amenorreia, porque ele é só de progesterona. O que a pessoa tem quando inicia o uso dele é aquele sangramento de escape. Então, com o tempo, ela tende a parar de menstruar. E a cólica, ela tende a ser menor com a Mirena ou nenhuma. O que faz ter cólica é quando você sangra. Em geral, se a pessoa não sangra, em geral, não tem cólica. Se ela tiver, tem que ver outras causas, ou ver se está no lugar direitinho o DIU e tudo, né? Porque também, às vezes, a pessoa tem sintoma, porque o DIU pode sair do lugar, tem que avaliar. Mas o Mirena, em geral, com o tempo de uso, para de menstruar e a pessoa tende a não sentir nada, não. No início pode até ter uma mastalgia, dor na mão, alguma cefaleia, alguma dorzinha de cabeça, mas não é todo mundo também, não. Isso é variado. Anjo, boa tarde. Na minha última consulta, a ginecologista informou que o DIU Mirena passou a durar 10 anos. Procede?
Olha, o Mirena, nos Estados Unidos, ele vale mais tempo. Ele vale mais tempo, sim. Só que existem vários tipos de DIU de levonorgestrel. Depende da dosagem que tem nele de levonorgestrel. Aí, dependendo da dosagem, ele vale menos ou mais tempo. Aí tem que ver o que a sua médica falar, é o que você vai ter que seguir. Mas existem vários tipos de DIU de levonorgestrel. Nos Estados Unidos mesmo, eles parecem que são 3 tipos lá que eles utilizam. Por isso, gente, DIU, quando a pessoa coloca DIU, ela tem que saber do médico que está inserindo DIU, qual que é o modelo que ela está usando e a validade. E toda vez que ela vai no profissional, aí, se ela mudar de profissional, levar o cartãozinho do DIU para o médico saber o que está usando direitinho para poder orientar de acordo, porque o médico que coloca é que sabe qual o DIU que foi colocado. Gostaria de agradecer a doutora Ângela pela palestra. Obrigada, gente. Tem várias pessoas aqui agradecendo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom a gente estar trocando essas ideias. E a gente aprende muito. Eu aprendo muito com vocês também. Foi excelente. Eu também, ela está parabenizando a equipe do SAO pela oportunidade e o acesso. Eu achei isso muito bacana, abrir para muitas pessoas, inclusive, né, porque vai ficar gravado, a gente vai poder disponibilizar para outras pessoas. Também sou muito grata a isso, porque também, gente, é uma oportunidade muito grande para mim estar com vocês. E eu tenho muita alegria em estar aqui, viu? Com a hashtag cólicas, eu não entendi aqui. Qual o melhor DIU para quem não tem filhos? Todos os 2 DIUs, para quem não tem filhos, todos 2 não interferem nisso. A pessoa pode usar um ou outro. O que vai determinar qual que é o melhor não é a questão de você querer gestar depois que tira o DIU. É a condição clínica. Qual deles, o efeito dele vai ser melhor para você. Por isso, se a pessoa tem muita menstruação, o Mirena é melhor. Se a pessoa não tem muita menstruação, fluxo normal, não tem nenhum fator de risco, o DIU de cobre pode ser melhor. O que vai diferenciar é o custo. O DIU de cobre é muito mais barato do que o Mirena, do que o DIU hormonal. Estou falando Mirena, mas né, o DIU hormonal de levonorgestrel. Então, a questão não é em relação a depois a gestação posterior, é a sua condição clínica, que todos os 2 vai poder tirar e engravidar. E outra coisa, depende do tempo que você quer ficar com o DIU. Se você está planejando uma gravidez até 5 anos, então, DIU Mirena, e você quer usar o Mirena, ok. Você está planejando uma gravidez para mais tempo, você poder, vamos supor que você tem uma condição clínica que pode usar um ou pode usar outro, tanto faz. Então, aí, nesse caso, você pode ver pelo tempo. Você quer engravidar daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, aí o DIU de cobre vai durar mais. Né? A gente olha essas coisas todas. TPM de matar. TPM tem tratamento. É motivo de um outro seminário, gente. Adolescentes, você indica uma pílula para iniciar? Gente, olha. Adolescentes, você indica uma pílula para iniciar? É aquele negócio. Qual que é o melhor método anticoncepcional? É aquele que a pessoa se adapta. É aquele que a condição clínica da pessoa permite e que ela vai ter condição de manter o método. Por quê? Um método anticoncepcional, se for mensal ou no caso trimestral, ele é igual conta de água e luz do telefone. Tem que manter todo mês. Então, a gente avalia tudo isso. A maioria desses métodos são bons para adolescentes, praticamente todos eles. Vai depender da condição clínica. Se a adolescente tem muito acne, aí a gente vai preferir uma pílula, dependendo da pílula. Ela tem muita menstruação, aí vai ser um outro tipo. E ela quer ficar... Ela consegue tomar todo dia, não esquece? Aí a pílula pode ser indicada. Mas se ela esquece, a pílula não é indicada. Talvez o injetável seja melhor. Talvez o DIU seja melhor. Aí depende. Porque o DIU também adolescente, a gente avalia. Avalia a situação, se ela vai tolerar bem a inserção, se ela está preparada para isso. Isso tudo tem que levar em conta para o adolescente. Por isso que o planejamento familiar ele é importantíssimo para o adolescente. Para não acontecer da adolescente aprender depois que ela já engravidou. Depois que o problema já aconteceu, uma gravidez que ela não planejou, que vai desestruturar a vida dela. Por isso que a família é importante, por isso que todos nós somos importantes. Mas o ideal é que a pessoa, na hora que chega na adolescência, já esteja a família já orientando alguma coisa. Para não acontecer de aprender com a dificuldade, que para ela e para toda a família. Deixa eu ver o que mais. Você indica uma pílula para iniciar com baixa dosagem hormonal? Em geral, hoje a gente usa
a tendência de todo profissional é usar as pílulas de menor dose. Baixa dose hormonal não significa que não seja eficaz, eles são altamente eficazes, mas a baixa dose hormonal significa menos efeitos colaterais. Mas em algumas situações a gente precisa até dar uma dosinha maior, mas aí depende. A baixa dose hormonal é uma tendência nossa sempre dar a menor dose com os melhores efeitos que a gente desejáveis e menos efeitos colaterais. Doutora Ângela, por gentileza, comente um pouco mais sobre as consequências do uso excessivo da pílula do dia seguinte. Mais uma vez, muito grata por esta ótima oportunidade de educação em saúde. Gratidão à equipe da saúde ocupacional por mais esta excelente iniciativa. Eu também achei a iniciativa muito boa do pessoal da equipe da saúde ocupacional. Então, a pílula do dia seguinte, porque é o seguinte, a pílula do dia seguinte, pílula de emergência, pílula pós-coito, ou seja, não é para todo dia. Ela é em situação eventual, é aquilo que você não estava esperando acontecer e aconteceu. Então, ela tem uma dose hormonal grande, uma sobrecarga hormonal. E aí você muda o seu ciclo menstrual quando você usa a pílula. Você faz um boom de hormônio e depois dá uma descamação brusca também. Então, você vai mudar seu ciclo hormonal toda vez que você toma ela. Seu ciclo menstrual, você muda seu ciclo toda vez que você toma. Então, não é uma coisa para você usar com frequência, porque se você usar com frequência, ela pode falhar em algum momento. O ideal é que as pessoas tenham um método anticoncepcional regular, planejado, com acompanhamento médico. Pelo dia seguinte, quando você toma, normalmente não dá nem tempo de ser um médico, você vai na farmácia e compra mesmo. Porque às vezes, no final de semana, é naquela hora que você precisa dela. Então, você tem que ir na farmácia comprar. Então, isso não é método anticoncepcional de rotina. O nome dela já indica. Por isso que na hora que eu falei, eu ainda falei para usar. Pílula do dia seguinte. Pós-coito, porque no dia seguinte. De emergência, porque eu não estava esperando. Então, fique com isso. Isso aí tem que ser bem... DIU pode inserir em virgens, é essa, né? Olha, gente, virgem, o problema de inserir em virgem não é porque ela é virgem. O DIU pode ser inserido. A questão é se a paciente vai querer submeter esse método ou não, sendo que ela nunca teve relação sexual. Essa é a questão. Porque passar o espectro em virgem, existe um espectro pequenininho que é copovirgoscópio, não dá para inserir o DIU com ele. Chama copovirgoscópio. É um espectro próprio de mulher para virgem quando ela permite usar. Autoriza o médico. Ele existe. Mas para colocar DIU, ele não dá. Um outro espectro normal, a gente pode passar na virgem. Ele poderia, a gente consegue passar. A questão é que elas nunca vão querer. E isso aí é uma complicação para a gente, para o profissional, porque, em geral, as pessoas virgens não querem. Mas isso não é... O DIU, eu conseguiria inserir o DIU na pessoa, não é porque ela é virgem que eu não consigo, entendeu? É a condição dela de nunca ter tido um ato sexual, nunca ter introduzido nada na vagina, que às vezes ela não permite o espectro. Então, na verdade, ninguém coloca DIU em virgem, tá? Só depois da relação sexual, por causa disso.